Olá, turminha do primeira série Ensino Médio da Escola Santa Rita. Mais uma semana geografando com vocês. É com muito prazer que falo aqui, através das redes sociais, é claro. Essa ferramenta que está nos ajudando muito a manter a educação no país. Tá? Professor Anderson Batalha, professor de Geografia. E vamos já continuidade, meus queridos alunos, sobre a agricultura brasileira 1, no G23 do livro de vocês, tá? E aí nós vimos falando na semana passada sobre essas desigualdades, né? Sobre a questão aí histórica desse processo agrícola, sobre as etapas econômicas, né? Sobre esse crescimento nessa desigualdade entre os latifúndios, minifúndios, megalatifúndios, né? Que aí se originaram no Brasil. Porém, tivemos também no Brasil, dados do Censo Agropecuário de 2003, né? Apresentado basta mostrando que a concentração fundiária brasileira, medida pelo índice do Gini, em um intervalo de variação de 0, concentrado nulo, e 1, concentração absoluta, 0 é concentração nula, e 1, a concentração absoluta, situa-se entre 0,816 para o conjunto, né, dos estabelecimentos rurais no país. A menor concentração está no sul e a maior está no nordeste. Tá? E tem até um gráfico no livro de vocês que depois a gente fala mais disso, né? E o segundo departamento, né, ele diz que essas estatísticas de estudos sociais e econômicos em 2006, os minifúndios e as pequenas propriedades rurais, né, estavam em torno de 80, correspondendo em torno de 85% total de imóveis, mas somando apenas 20% da área total concentrada. O que isso quer dizer, professor? Ou seja, as grandes populações rurais, elas vão estar concentradas no minifúndio, em pequenas terras, pois a pequena minoria dos proprietários, dos moradores rurais, são os ricos, os senhores de terra, estão concentrados em bastante terra. Chamamos aí de megalatifúndios, de grandes propriedades, né? Então, observem que o Brasil realmente há uma desigualdade muito grande quando se refere a essas questões de terra. Uma grande contingente populacional, em torno de 85%, de imóveis rurais estão aí em apenas 20% da área. Então, os 80% da área está na mão de quem? Dos grandes proprietários. Que mais na frente, gente, vai ocasionar a luta pela terra, né? Interessante a gente entender que a luta pela terra, está bem aqui, temos que voltar aí praticamente no século XIX. Por que no século XIX? Porque, na realidade, a necessidade, né, de redistribuição das terras monopolizadas, ou seja, pela nobreza, e pelo clero, resolveu remover os índios, poceiros, né? Então, observem que as monoculturas, que é uma cultura só, e as monopolizadas, ou seja, poucas pessoas tomam de conta, uma pessoa toma de conta, fizeram que essa luta de terra fosse uma questão antiga, né? Ao expulsar os seus índios, expulsar a população nativa daquelas terras, que não vem, né? As pessoas quando falam em luta de terra pensam logo no MST. O MST foi do século XX. Né? Século XIX também se tinha essas guerras, né? Os grandes fazendeiros e até as empresas de diversos ramos de negócio, eles incentivavam a despropriação pelos pequenos produtores ou pela população nativa. Porém, no século XX se destacaram dois movimentos de trabalhadores rurais. A Liga Camponesas, na década de 1950 e 1960, a Liga Camponesa, eu até esqueci de colocar aí, mas coloquem no caderno de vocês, ou então dá uma destacada no livro, está na página 6. Observem que as Ligas Camponesas da década de 1950 e 1960 e o movimento MST. O MST é o movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil. Ela começa aí a partir, dá um boom muito maior a partir da década de 1980, né? Mas a Liga Camponesa surgiu, gente, em Pernambuco, né? Espalhando-se ao longo por vários estados da região Nordeste e transformaram-se em um movimento contra a exploração do trabalho e pela reforma agrária. A ditadura militar,
implantada em 1964, destruiu, as ligas com violência. Observem como é interessante a gente entender. As ligas camponesas surgem no Nordeste, em Pernambuco, meus queridos alunos, para lutar contra o trabalhador, contra a exploração do trabalhador, né, da mão de obra no campo, e também pela reforma agrária. Eu já falei com vocês na semana passada o que é, mas eu vou já dar uma lembrada nessa questão da reforma agrária. Porém, em 1964, a ditadura militar ela acaba, né, com violência, destruindo as ligas com violência, e vários líderes e membros do movimento foram presos e mortos. Né, presos e mortos aí, a Liga Camponesa, né, que também não é diferente, meus queridos alunos, nessa sagezinha aí, o MST. Tá? Não estou aqui fazendo política, estou apenas dizendo que está no livro de vocês e dando nossas opiniões. É claro que hoje a gente tem esse direito de opinar, né? Democracia, a nova BNCC diz isso, que nós alunos e professores temos que opinar, temos que entender, não só ouvir, mas participar, né? Então observem que os movimentos sem terras, né? A Liga Camponesa, que foi a primeira foi quem? A Liga Camponesa surge entre 1950 e 60, em Pernambuco, mais na frente, né, a MST, Movimento, tá? Entendam isso, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Porém, o que acontece de fato é que foram reprimidos, lutam por um direito da terra. Já disse anteriormente, já imaginou eu ter 100 mil hectares de terra, só estou produzindo em 50% desse território e 50% está sem produção. Por que não vender o governo para que o governo possa repassar? Porém, esse trâmite é muito demorado. Esse trâmite entre terra, processos, dinheiro, pagamentos, né, despropriação, a partilha igualitária para esses trabalhadores é muito demorada. Muito demorado. Então, quem tem fome, tem pressa. Então fazem com que esses movimentos eles sejam mais fervorosos, como podemos dizer, quando se fala nessa disputa de terra, né? E aí nós temos o Ministério Público, nós temos a Brigada Militar, nós temos a questão de poceiros, nós temos fazendeiros que contratam aí capangas, né? Os famosos jagunços, são pistoleiros de aluguel, e aí eles defendem suas terras contra a invasão dos sem terras, tá? E o MST, gente, atualmente é o principal. Não existe mais a Liga do Camponês. Hoje o MST é o principal movimento social e atua no Brasil. Tá? Os seus participantes são principalmente boias frias, ex-operários, trabalhadores de construção civil, né? Ex-empregados de fazendeiros, né? E desempregados do campo e da cidade. Então, pessoas que lutam para sustentar sua família honestamente. Claro, também é evidente, não estou dizendo que 100% dos sem terra são bonzinhos. Há também pessoas que entram nesse movimento sem terra, pessoas que até nem precisam disso, entram nesse movimento sem terra, adquirem suas terras e vendem, meio de negócio. Por isso também que atrapalha, o governo não confia 100% nessas questões de movimento sem terra, porque também tem falsários, né, podemos dizer assim, picaretas também, que utilizam dessa questão dos sem terras para enriquecer, tá? E a estratégia do sem terra baseia-se em pressão permanentemente sobre os órgãos do governo responsáveis pela questão da terra, tá? Promovendo invasões de latifúndios, manifestações públicas e passeatas, e a conquista da terra não é o objetivo final. A luta é mais ampla. Por que, professor, isso acontece? Pois os assentamentos transformam-se em reivindicações por créditos agrícolas, tá? E por assistência técnica e pela criação de infraestrutura próximo aos assentamentos. Então, é muito complicado, não é só dar terra, né? Não é só dar terra aos sem terras, né? Você tem que dar terra, mas você tem que produzir, né, criar mecanismos para que o pequeno produtor possa produzir naquelas terras. Não adianta dar a terra a vocês, meus alunos, pronto, eu vou dar 50% das minhas terras a vocês. Mas se vocês não tiverem dinheiro para investir, para arar essa terra, para comprar sementes, né, para
modernizar o sistema de irrigação, comprar tratores, enfim. Se o governo não dá estímulo financeiro, né, e também não dá assistência técnica para que a gente possa plantar de forma correta, para que a gente não perda os nutrientes da terra, do solo, para que a gente possa produzir, escoar essa mercadoria, que a gente possa lucrar, eu preciso de incentivos, eu preciso de questões técnicas, eu preciso de infraestrutura próximo a esses assentamentos para que realmente eu possa produzir. Não é só dar apenas terra. Então, mesmo as leis antigas, eles criam essa ideologia, porém eles não protegem, eles não incentivam financeiramente em tecnologias e principalmente em infraestrutura. Dão as terras, pronto, quero terra? Então tome terra. Porém, eles não ajudam como se deve para que essas terras realmente elas fossem produtivas. E aí tem uma relação de trabalho e conflitos no campo, que nós tivemos aí várias e várias pessoas morreram, tá? Pessoas diretamente ligadas ao MST, pessoas que não são diretamente ligadas ao MST, por apoiar o movimento, como padres, como líderes relacionados às suas comunidades. Uma das mais, podem pesquisar no Google, uma das mais faladas foi até mesmo a polícia, né? E aí eu não estou questionando polícia alguma, deixar bem claro, que tiveram aí em Dourado do Carajás, né? Violência, troca de tiro, muitas pessoas morreram, né? Então, durante isso, eu digo no Brasil inteiro, acarretou aí diversos conflitos, porque há demora, não há incentivo, o proprietário da terra, o grande fazendeiro, não quer vender as terras, não quer doar, não quer que ninguém invada também suas terras, e aí, infelizmente, muitas dessas reivindicações por parte dos fazendeiros é com violência contra os sem terras e acabamos vendo, infelizmente, muitas mortes, principalmente na região norte do país, ali naquela região ali onde está crescendo muito essas questões agrícolas, tá certo? Outra coisa que é importante a gente entender é sobre as fronteiras agrícolas, né? Porque na realidade esses conflitos e essas mortes que acontecem, né, de fato aí eles vão mostrar uma triste realidade, que as fronteiras agrícolas, o que é uma fronteira, gente? Uma fronteira é um limite, né? E esses limites não estão sendo respeitados mais, estão invadindo, né, essas fronteiras agrícolas, acabando com as matas nativas, é por isso que a gente vê uma degradação muito grande no meio ambiente, e também atrapalhando os indígenas, as pessoas daquela localidade. Tá aí essa imagem que eu trouxe para vocês, uma localidade, tirei no Google, é claro, né? Mas observem que não tem técnicas, é uma questão manual. É isso que acontece muito. O extrativismo em algumas regiões, são pelas pessoas nativas, o povo nativo que vive ali, pelas famílias tradicionais, elas têm um manejo diferente, uma maneira diferente de trabalhar. Porém, gente, essas fronteiras agrícolas não são respeitadas. Por quê? Porque o próprio governo, ele incentiva, né? Eu já falei com você sobre aquele agrotech, agrotudo, agropop. Eles incentivam com que as técnicas utilizadas no campo sejam técnicas modernas. E aí máquinas vão avançando com mais rapidez, vão destruindo com mais rapidez e, consequentemente, expulsando essas pessoas de suas terras. E muitas delas são até obrigadas a vender porque não tem condições de mantê-la. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essas questões aí, os movimentos no Brasil. Finalizo com a nossa cidade de Delmiro Gouveia, sempre finalizo mostrando ela, sempre incentivando a vocês também mostrarem a nossa cidade, mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa riqueza e divulgar o que nós temos mais bonito, né, que é o nosso povo, que é a nossa terra. Tá bom? Beijo no coração de todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui.